Para vencer as batalhas das nossas vidas, nós precisamos entender com que tipo de vilão nós estamos lutando. O que nos impede de avançar? Porque eu não tenho conseguido dar passos, ainda que eu entenda que é necessário mudar coisas na minha vida. Quem compreende nessa noite que tem coisas da sua vida que precisam ser mudadas? É só eu? Então por que nós não conseguimos chegar lá? Ainda que você chegue à conclusão de que são necessárias. Por que eu não tenho conseguido avançar? O que me impede de avançar? Eu quero elencar 3 grandes vilões que nos impedem de avançar. E talvez um deles esteja prendendo você. O primeiro é o apego ao passado. Seja bom ou seja ruim. Alguns estão se vitimizando e dizendo: olha o que aconteceu comigo, olha como, eu sou tadinho, eu sou coitado, olha o que aconteceu comigo, por isso que eu não avanço, por isso que eu não cresço. Outros estão dizendo: nossa, mas eu já vivi tantas coisas boas, nossa, mas eu já vivi tantas realizações. Olha, no ano de 1994 eu fiz isso, e outra, no ano de 1900 em Guaraná com rolha, eu fiz aquilo, e ele virou um eterno contador de histórias. E ele não avança para nada, porque ele já acha que viveu tudo. É o que Paulo está dizendo. Eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço do que ficou para trás e prossigo para o alvo. Deus ainda tem coisas mais excelentes, mais extraordinárias, maiores do que tudo que você já viveu até hoje. Mas enquanto você está apegado àquilo que você viveu, você deixa de viver aquilo que o Senhor tem para você hoje. O apego do passado, assim como o povo de Israel, Deus estava levando eles para uma nova estação da vida deles. Deus estava levando eles e convidando eles, sabe, para uma terra que manda leite e mel, para uma terra onde eles já não serão mais escravos, onde eles serão proprietários, donos daquele lugar. Mas eles estão olhando para trás dizendo: mas as cebolas do Egito é que era bom. Você tem noção disso, irmãos? Se você for ler o texto, Números 11, verso 5, eles começam falando das carnes, começam falando dos temperos, e eles terminam falando de cebola, porque as cebolas do Egito é que eram boas. Meu Deus, como a gente chega ao cúmulo de comparar o que Deus tem para nós com cebola? Mas tem gente assim na vida. Não, porque a igreja era boa lá em 1900 em Guaraná com rolha. Como é que eu posso comparar ao que Deus está me dando agora com o que aconteceu no passado? Não tem comparação. São estações diferentes. Deus estava dando para eles mel. Deus estava dando para eles tudo de mais delicioso. Os cachos de uvas eram gigantes, mas eles ainda estavam com os olhos na cebola. Na cebola. Muitos de nós, irmãos, nos apegamos à vida que já não serve mais para nós. Ainda que você voltasse para aquela velha vida, nem você mesmo ia gostar dela. Você entendeu? Não ia. Não ia. A gente tem umas coisas, uns saudosismos que nos impede de avançar, que nos impede de crescer, que nos impede de viver coisas novas. O Egito, irmãos, representa a escravidão, o pecado. E tem gente querendo voltar para o Egito, porque lá tinha cebola. Meu Deus. E aí, então, irmãos, muitos de nós nos apegamos tanto à vida que nós vivemos, e que já não serve mais para nós, que a gente não consegue olhar, sabe, o autor da salvação, olhar a salvação, olhar, sabe, o novo de Deus no meio de tudo que está acontecendo nas nossas vidas. E então vivemos muitas vezes como a mulher de Ló, em Gênesis 19, verso 26, a mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Tem muita gente olhando para trás, andando, sabe, de carro, mas olhando pelo retrovisor da vida, olhando para trás, e isso nos paralisa e nos impede de viver a salvação de Deus agora. O que Deus tem para nós agora, o triunfo de Deus agora. Deus intervém na história das nossas vidas ainda em 2025. Não foi só em 24, não foi só em 23, não só foi em 19, mas em 25 também. Deus continua se movendo na história das nossas vidas.
Você ainda terá novos testemunhos para contar, de coisas que ainda nem aconteceram na sua vida, se você der um passo à frente. Talvez seja um apego ao passado. Eita, mas aquele tempo aqui foi bom. Não, você nem tem noção de que os melhores anos e os melhores tempos ainda estão por vir. São histórias que nunca foram vividas, que nunca foram contadas. Sabe, irmãos, Deus tem coisas novas para você. Esqueça o que se foi. Deus está fazendo coisas novas. Talvez, irmãos, um outro impeditivo que te segura, que te barra, que te impede de avançar com coragem para os melhores anos da sua vida, seja a amizade com o mundo. Seja a amizade com o mundo. O diabo, irmãos, nem sempre vem com garfo, sabe, de cauda, nem sempre vem pintado de vermelho. Às vezes ele vem disfarçado de oportunidades, de prazeres. Na maioria das vezes é assim que ele vem. A Bíblia nos alerta, irmãos, do perigo de ter um pé na igreja e outro no mundo. Até quando nós vamos viver com amizade com o mundo? Quem vive em amizade com o mundo, vive em desânimo com Deus, em desanimizade com Deus. Tiago capítulo 4, verso 4 vai dizer: portanto, quem quiser ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Não dá, irmãos, para flertar com o mundo e querer ser amigo de Deus. Todo mundo que foi chamado amigo de Deus vivia em inimizade com o mundo. Quer ver um exemplo? Daniel é um exemplo disso. E Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Até quando você vai continuar flertando com o mundo? Eu tenho um compromisso sério com Deus, mas de vez em quando eu fico com o mundo. O meu Instagram é de Deus, mas o meu Spotify é do mundo. Nós precisamos nos posicionar, dar um passo à frente, avançar. A gente passa o dia inteiro vendo miséria, desgraça, e nós queremos levantar mãos santas e adorar a Deus. Como? A amizade com o mundo está te impedindo de avançar. Nas suas relações, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua intimidade com Deus. Quanto tempo faz que você não ora como orava? Quanto tempo faz que você não lê como você lia antes? Quanto tempo faz que você não se alegra de estar num lugar como esse? A amizade com o mundo está destruindo pouco a pouco a nossa amizade com Deus. E então nós nem percebemos, mas às vezes já faz mais de 10 anos que nós não demos mais um passo à frente. E aí a gente faz apelo no final do culto: vem, você que entendeu que essa palavra falou com você. E a gente diz: não, comigo não, porque eu já sou crente aí há 20 anos. Mas há quanto tempo faz que eu não dou um passo à frente e digo: é comigo sim, Deus está falando comigo, porque Deus ainda fala comigo. Talvez a falta de vir, sabe, de dar um passo à frente, não é porque não tem coisa na minha vida, na verdade, nunca é. Não é porque Deus não tem coisas na minha vida que precisam ser mudadas, na verdade é porque eu já deixei de ouvir Ele já faz muito tempo. Então ouço a mim mesmo. Não podemos servir a dois senhores. É o que vai dizer Mateus 6. Jesus vai falar sobre oração nesse texto, você lembra disso? Não podemos servir a dois senhores, porque você vai deixar alguém chateado. Até quando você vai, sabe, flertar com o mundo e querer ter amizade com Deus? A terceira coisa, irmãos, que pode nos impedir nessa trajetória, nessa jornada de avançar, de crescer, de amadurecer, de viver coisas novas em Deus, talvez seja o medo do desconhecido.
mas eu nunca andei por lá. Eu já ouvi muitas histórias a respeito de lá. Já viu? Você já viu? O paradigma da caverna, já viu? Então está muito seguro aqui, porque nós vamos sair daqui, lá fora é perigoso, e então nós nunca saímos de dentro da caverna. Em nome de Jesus, nessa noite, dê passos em direção à sua liberdade, porque Cristo já te libertou. Não tenha medo do novo, porque Deus está no novo. O medo nos paralisa. A fé, irmãos, no entanto, é um combustível que nos impulsiona à frente, a dar passos em direção ao futuro que Deus preparou para nós. E mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo sem ter a dimensão completa do que me aguarda, irmãos, eu creio que o meu Deus, Ele não falha. Você está entendendo? Medo de dar um passo à frente, medo do novo, irmãos, na verdade, é escancarado, descortinado a minha falta de discernimento de Deus, a minha falta de relacionamento com Deus, porque se eu tenho fé, se eu creio que o meu Deus está comigo, que o meu Deus está guiando os meus passos, o meu Deus, Ele nunca vai me levar para um barco furado. Quem tem Jesus tem tudo. Nós precisamos ter essa verdade nos nossos corações. Hebreus 11, verso 1 vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Ainda que eu não conheça, ainda que eu desconheça o novo, irmãos, sabe, isso é resultado de um relacionamento com Deus, isso é resultado da intervenção de Deus no meu futuro. Então, se Deus está intervindo na minha história, eu tenho certeza que o que tem para mim depois da curva é algo maravilhoso. A fé é a certeza, é a firme convicção. Fé, irmãos, está intimamente relacionada com conhecer. Eu só confio em quem eu conheço. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais confio nele. E então, irmãos, eu vivo agora coisas maravilhosas, milagres excelentes da parte de Deus. Se você disser: eu tenho fé, mas a gente não vê passos de fé, então na verdade, irmãos, não é fé, isso é só religiosidade. Porque a fé não me leva à letargia, a fé não me leva a um monumento, a fé me leva a um movimento. A fé me leva a dar passos, a fé me leva a acreditar, mesmo sem ver, mesmo sem perceber, ainda que o céu continue cinza, eu creio que para além das nuvens, Ele não deixou de brilhar. Isso é fé, isso é certeza. Oh meu Deus, é poderoso para fazer isso e muito mais. A grande questão, irmãos, é que eu não conheço Deus, então não tenho certeza se Ele pode fazer isso, quem dirá muito mais. Eu nunca vivi nada com Deus. Eu só vivi com Deus aquilo que eu ouvi, aquilo que me disseram. Mas, irmãos, isso é muito pouco, isso é muito raso. Você precisa ter experiências com Deus, você precisa conhecer a Deus no secreto. Precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração, precisa gastar a sua vida na presença de Deus. Você precisa buscar o Senhor de todo o seu coração, e Ele vai deixar ser revelado, ser encontrado por você. Você nunca vai chegar primeiro do que Deus. Quando você chegar no secreto, Ele já vai estar lá. A grande questão é: aonde você está? Para onde você foi? Porque Ele nunca deixou de estar lá. O medo do desconhecido tem paralisado as nossas vidas. Mas isso eu não conheço. Não, mas isso eu não aprendi. Não, mas isso ninguém nunca falou para mim. Então, sabe, Deus fica ali, nessa caixinha quadrada, e olha, Deus, você tem que agir dentro das 4 linhas, viu? Porque se sair para cá, eu desconheço. E se eu desconheço, não é Deus.
Mas peraí, irmão, quem disse que você, quem é nós na fila do pão para dizer que isso é de Deus, isso não é de Deus? Quem é você? Quem sou eu? O que você julga conhecer sobre Deus é muito pequeno, comparado à imensidão, à grandiosidade, o poder, a magnitude de Deus. Os Salmos vai dizer, irmãos, que essa terra é apenas estrado dos pés do Senhor, e nós queremos declarar que conhecemos tudo sobre Deus. Meu Deus. E a gente se coloca na posição de julgar, não, porque o que o irmão está fazendo ali não é de Deus, esse aqui é de Deus, esse aqui, dá para melhorar. Deus não nos chamou para julgar a vida alheia, a espiritualidade alheia. Ele nos chamou para ser testemunha dele, do que nós ouvimos e vimos. A grande questão é, sem relacionamento eu não vejo e nem ouço nada. Então eu não tenho nada para contar. Então se eu não tenho nada para contar, eu preciso inventar. Preciso falar da vida dos outros. E é o que nossas igrejas estão cheias nos nossos dias. O que nós precisamos, irmãos, então, para dar um passo à frente, já descobrimos os nossos inimigos, amém? Quais são eles? Vamos voltar. O apego ao passado, a amizade com o mundo, o medo do desconhecido. Mas eles serão destronados nessa noite, eles não param mais as nossas vidas. Amém? Então o que eu preciso fazer, pastor, para dar um passo à frente? Qual é o meu posicionamento? Qual deve ser minha conduta? Em primeiro lugar, irmãos, humildade para reconhecer. Humildade para reconhecer, você não é o bichão. Você não é a última, a última bolacha do pacote. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Tenha humildade para reconhecer aonde você está, quem é você, na fila do pão. Filipenses 3, verso 12, que nós estamos meditando nessa noite, vai dizer: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo nos ensina, irmãos, a maior lição de humildade que todo crente deveria ter. Humildade não é superestimar, dizer, olha, eu sou o cara, eu sou um bichão. Também não é subestimar, não, porque eu sou, o pior dos piores dos piores. Humildade é reconhecer o que eu já alcancei, mas colocar os pés no chão e entender o que ainda falta trilhar. Não pense que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, me esqueço do que ficou para trás e prossigo para o alvo. Sim, eu já não estou mais no início, mas ainda existe uma jornada gigante que eu preciso alcançar. Tenha o pé no chão e a cabeça no céu. Amém? É assim, nem muito, nem pouco. Jesus veio para te dar equilíbrio. Você não vai ser o cocô do cavalo do bandido, você também não vai ser o bichão. Você vai ser você pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Sim, eu já alcancei algumas coisas. Sim, eu já não faço mais o que eu fazia antes. Mas ainda existe uma longa caminhada para ser percorrida. Então, eu não vou ficar aqui contando história. Eu vou avançar. Quer ir comigo? Essa jornada só pode ser trilhada por gente humilde. É o que Paulo nos ensina. O cara que de fato era o cara que aprendeu tudo aos pés de Gamaliel. Ele tinha tripla cidadania. Era um cara absurdo do seu tempo, um currículo invejável. Mas ele diz: eu considero tudo isso como esterco para conhecer Cristo. Cristo. E a gente fica dando carteirada por aí, diplomada por aí, a gente fica, irmão, em nome de Jesus, pé no chão, cabeça no céu, humildade na terra.
O nosso Deus andava com as sandálias da humildade. É assim que nós precisamos caminhar. Por quê? Olha o que o Tiago vai dizer, Tiago 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em nome de Jesus, irmão, só é possível trilhar essa jornada, viver futuro com graça. Com graça, você não vai alcançar com suas próprias forças, com seu intelecto, mas com graça, de graça, com graça, de graça. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos diversos outros, além de Paulo, diversos outros exemplos de humildade. Mas eu quero ressaltar com você um outro homem também, de sinagoga, um outro homem também, conhecedor da lei mosaica, um outro homem, líder de sinagoga, Jairo, líder da sinagoga, um homem de status, mas um homem que demonstrou ter um coração humilde. Ele chegou aos pés de Jesus e implorou pela vida da filha dele. Um líder da sinagoga chegando para um carpinteiro e dizendo: ei, olha minha filha precisa de você. Ele não se importou com o seu status, ele não se importou com o seu título, ele não se importou com a sua cadeira na sinagoga. Você pode acompanhar isso lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. A humildade de Jairo, irmãos, liberou graça de Deus, e ele viveu um milagre. O seu milagre está a um passo da humildade. Calce as sandálias da humildade, e então o milagre vem. A humildade, irmãos, é a chave para o nosso crescimento. Quer crescer? Seja humilde. Seja humilde. Entenda que sempre vai ter pessoas que, sabe, que tem mais conhecimento que você, que alcançou mais do que você, que já andou mais milhas do que você. Eu acho mó barato a pastora Maressa, a gente vai conhecer alguns pastores e tal, vai para algumas igrejas, viajar e tal, e a gente está sentado na mesa, ela pega o celularzinho dela e coloca no modo gravador. O que eu vejo? Humildade. A gente quer aprender. Tem alguma coisa, alguma pérola, algum ensino diferente que vai surgir aqui. Eu não vou desprezar as mesas que eu estou assentado, porque eu posso aprender em todas elas. A segunda coisa, irmãos, que nós precisamos fazer para dar um passo à frente, para avançar para o futuro que Deus tem para nós, é ter disposição para deixar para trás. Não dá para avançar com coisas velhas, antigas, sistemas antigos, sobrecarregando a minha vida. Eu preciso deixar coisas para trás. Existiram coisas que até foram boas, que até foram interessantes, que me trouxeram até aqui, mas agora, irmãos, para continuar essa jornada, eu vou ter que deixar coisas para trás. Não dá. Não dá. Você já viu uma corrida de triatleta? Já viu? Já viu? Triatlo? Já viu? Então você tem natação, você tem corrida, depois você tem o quê? Ciclismo, certo? Não é bem nessa ordem, mas é mais ou menos assim. Amém? Irmãos, o cara vem da corridinha dele, e ele vai começar a nadar. Ele precisa colocar os equipamentos que é próprio para natação. E ele sai da natação esbaforido, e ele vai para o ciclismo. E ele não pode ir, irmãos, descalço, ele precisa colocar as sandálias da humildade. E ele então coloca o capacete. Por quê? Porque se ele cair não vai se machucar. E ele então não vai pedalar sem o quê, irmãos? Sem bicicleta. Mas agora, irmãos, todos os outros equipamentos que ele usou no início da caminhada já não servem para mais nada. Mas tem gente tentando carregar estas coisas para o final da corrida. Isso é sobrepeso. Ou você abandona, ou você vai continuar onde você está. Não, mas foi
assim, era desse jeito, isso aqui é bom, isso aqui eu ainda vou usar. Abandona! Deixa! Tem gente ainda vivendo de coisas do passado, de glórias passadas. Lembra-se de Moisés e capote, acabou, a glória se foi, tira o véu, Moisés. Não, mas meu rosto ainda brilha. Só brilha para você. Está todo mundo percebendo que já não brilha mais. Tira, deixa para trás. Foi bom por uma estação, mas nesse novo ciclo, irmãos, não serve mais. Filipenses 3, verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esqueça-se das coisas que ficaram para trás, deixa elas lá atrás, seja bom, seja ruim, deixa para trás. Eu falo isso para os irmãos que chegam de outras igrejas na nossa igreja, deixa o que você aprendeu para trás. O seu pastor agora sou eu, senão não vai funcionar. No dia que eu te chamar a atenção, você vai, vou ligar para o meu pastor. Aí o Osmar vai ligar para o pastor Júnior, não vai dar certo, ele é meu amigo. Aí ele vai me ligar também. Então é melhor que não ligue. Você está entendendo, irmãos? Deixa para trás. O que foi bom, o que foi ruim, deixa. Porque Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de coisas novas. É alguém querendo restaurar o relacionamento, mas ainda olhando para trás, dizendo, mas você fez isso, viu? Vai dar certo? Vai dar certo? Nunca vai dar certo. Já é o cenário, irmãos, apocalíptico para o fracasso. Ou deixa para trás e você avança, ou acaba aqui a história. Avançar, irmãos, exige sacrifício. Paulo, ele afirma, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele entendia que tinha coisas que era muito boa. Paulo tinha títulos, tinha muita coisa boa, tinha status, tinha muita coisa boa, entrava e saía em todo lugar, agora era perseguido, tadinho. Mas ele entendia que era importante deixar tudo aquilo para trás. Eu não sei o que você precisa deixar para trás, você sabe, Deus está te falando, deixa para trás, isso está te impedindo de avançar. Você orou tanto por coisas novas, Deus manda coisas novas, Deus faz coisas novas no meu casamento, na minha família, na igreja, mas ainda estou apegado a coisas que eu deveria ter deixado para trás. 24 foi, 25 está indo, 26 está chegando, e é perigoso que também se vá, e eu continue do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Avançar exige sacrifício. Paulo, irmãos, com essa afirmação, ele estava disposto a sacrificar a sua reputação, o seu status e até mesmo a sua vida para seguir Jesus, porque ele diz, eu estou bem dividido agora, eu não sei se eu morro, porque vai ser muito bom, eu não sei se eu continuo vivendo. Mas irmãos, ele já tinha feito uma afirmação muito maior do que essa. Ele já tinha dito em Gálatas 2, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já abandonei essa vida já faz muito tempo, é o que ele estava dizendo. Então viver é Cristo, amém? Aleluias. Um outro exemplo disso, irmãos, é Davi. De renúncia, de abandonar coisas, deixar coisas para trás, de entender que nessa nova estação eu preciso ter uma nova mentalidade, que não vai mais funcionar como antigamente, vai envolver renúncias, eu preciso renunciar a algumas coisas, mas sabe, o meu direito de estar certo, alguma coisa precisa ser renunciada. Davi, ao comprar a eira de Araúna, para oferecer sacrifício ao seu Deus, ao Senhor, ele recusa aceitar o terreno, irmãos, de graça. Ele vai dizer em 2 Samuel capítulo 24, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. O nosso culto a Deus, a nossa entrega a Deus não pode ser de graça, tem que envolver renúncia. O que eu estou disposto a renunciar para viver coisas em Deus?
Pedro, Tiago, João renunciaram à rede, renunciaram os barcos. Eliseu, quando chamado por Elias, renunciou às juntas de boi. O que você está disposto a renunciar para viver coisas novas em Deus? Mateus renunciou ao seu status, a sua posição e a grana que ele ganhava, sendo coletor de impostos. O que você está disposto a renunciar? Zaqueu, quando se encontra com Jesus e está com ele em sua casa, ele renuncia também a alguns ganhos de maneira sórdida. E ele diz mais, ele diz que está disposto a restituir pessoas. O que você está disposto a renunciar nessa noite? O que você precisa renunciar da sua velha vida para que você viva uma vida nova em Jesus? Ainda dá tempo de você viver uma vida nova. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O ano novo não é quando o calendário muda. O ano novo é quando nós tomamos decisões novas. E não adianta o calendário mudar e você continuando ser a mesma pessoa. Não adianta, irmão, você colocar vermelho. Isso é superstição, é crendice. E Deus me livre disso no meio dos crentes. Vestir de amarelo, vestir de vermelho. Pelo amor de Deus, irmão, nós somos crente. Não é sobre isso, é sobre uma posição diferente. É sobre um posicionamento diferente, uma mentalidade diferente. Só falta dar os 3 pulinhos lá na onda. É crendice, irmãos. Vou até me lembrar da velha vida. Crê em Deus Pai. Pelo amor de Deus. O nosso culto precisa ter entrega, precisa ter renúncia. Quem não está disposto a renunciar também não pode estar disposto a viver coisas novas. Não tem como. Alguma coisa da vida velha vai ter que sair para coisas novas entrar. Irmãos, é simples, 2 corpos não podem habitar o mesmo espaço. Não tem como eu colher coisas novas se eu ainda estou acumulado de coisas velhas. Alguma coisa sai para que outras entrem. Tem coisa que Deus já está te pedindo há bastante tempo. Que dia você vai tomar uma atitude? E são coisas simples às vezes, irmãos. Às vezes nós estamos de madrugada e a gente ouve aquela voz gostosa: Samuel, Samuel, isso é coisa da minha cabeça. Mas já tem mais de uma semana e eu continuo achando que é coisa da minha cabeça. Mas é o Senhor me chamando para coisas novas, para um novo nível de intimidade, para um novo nível de entrega. E óbvio, se tem um novo nível de entrega, também há um novo nível, irmãos, de recebíveis, amém? Há algo novo dos céus, há um novo nível de revelação que vai ser entregue para você. Terceiro e último, para eu dar um passo à frente, eu preciso aprender a perseverar, a perseverança para prosseguir. Não é sobre só dar um passo à frente, é continuar dando passos à frente, amém? A vida não é sobre um passo, a vida é sobre uma jornada. Mas começa com um passo, então vai outro, de fé em fé, de glória em glória, e então já não sou mais quem eu era. Um novo homem surgiu. Filipenses 3, verso 14 vai dizer: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossiga, avance. Você ainda não chegou, então se você ainda não chegou, continue. Não pare, não desista. Se possível, corra. Se não conseguir correr, ande. Mas se não der nem para andar, se arrasteja, mas chegue lá. A nossa recompensa, irmãos, não é nesta vida, é na glória de Deus, é na glória de Cristo.
É por isso que Paulo vai dizer, quando eu olho para breve, momentânea tribulação que a gente está vivendo aqui, e eu comparo com a glória que será revelada quando Cristo voltar, não tem comparação. Eu posso suportar todas as coisas, amém? E eu vou continuar andando, às vezes chorando, mas eu sei que um dia, com alegria, eu voltarei trazendo esses feixes, amém? Gálatas 6, verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Em outra versão vai dizer, se não desanimarmos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque se permanecermos, irmãos, se tiver perseverança, nós receberemos a recompensa do Senhor. Creia nisso. O maná, irmãos, de cada dia, a provisão de Deus vem dia a dia. O pão nosso vem a cada novo dia, a cada manhã. Deus nos dá força, graça para o próximo passo. Não precisamos nos preocupar com o amanhã. Por quê? Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele disse, então Ele vai cumprir. Ele vai cumprir cada palavra que Ele declarou a nosso respeito. E se Ele disse que tem coisas novas, se Ele disse que tem um futuro, irmãos, eu vou acreditar até o fim. Eu posso não enxergar, eu posso não ver, mas quem disse que eu precisava enxergar? Eu só preciso obedecer. Obedecer. Para concluirmos, queridos, Deus está nos chamando para uma jornada de avanço nessa noite. Você percebe isso? Deus está nos chamando para uma jornada de avanço, para deixarmos o passado, para abandonarmos a inércia, o medo que nos paralisa e que nos chama para trás e que nos puxa para trás, para enfim avançarmos para o alvo.